após séculos de estarmos de costas viradas, já era hora de nos falarmos e de nos ouvirmos. Aqui começa o Galiportos, Galiza e Portugal, voz a voz. Dos, três, sim! Mirando Manela. Mirando Manela. Parti de manhã, ouvi o cine partir. A giesta cantava poemas para ti. Deixa-te dormir, oh meu amor, que é cedo. Eu tenho de ir e cantar para quem tem medo. Parti de manhãzinha eu parti. A bruma dançava sozinha sem ti. Deixa-te dormir, oh meu amor, tão cedo. Eu tenho de ir procurar por quem tem medo. Mirando Manela. Mirando Manela. Parti de manhãzinha parti. A floresta cantava poemas para ti. Deixa-te dormir, oh meu amor, tão cedo. Ao sair, deixa-te flores no cabelo. Amy Carroll ou Catarina Miranda sempre foi aquela menina de beleza rara e graza etérea, unha alma marcada pola tranquilidade dos soñadores. Desde moito xoven revelou unha maturidade notável, como se xa soubese cal o camiño que debía seguir. Foi cos pasos firmes e os ollos fixados nos trillos perdidos da súa tras os montes natal que Catarina encontrou o seu refuxio e, por consecuencia, a súa maior inspiración. A pureza verdexante da Serra do Albán continúa a encher a súa alma e as frenéticas augas do río Corgo aínda lle dan esa serenidade ao mesmo tempo que continúan a encherlle dunha enerxía contaxiante. Para Catarina, todo continúa igual á súa infancia, todo continúa a ser unha verdadeira descoberta e unha maior redescoberta de si mesma. Na infancia o campo foi o gran compañeiro de Catarina. As camiñadas polos campos, o toque nas plantas e os baños de río eran rituais que ela acompañaba co seu vello gravador onde registraba cada son que a natureza lle ofrecía. Así como a súa amiga de infancia, Catarina adoraba presentarse aos colegas sempre cun brillo especial nun desexo interno de partilla a través da súa música e do seu mundo. A súa graciosidade e a beleza do seu rostro de menina, chea de sardas, contrastan coa súa teimosía, a súa inquietude, o seu desasosego. Por iso non é de admirar que sempre que percorría os camiños que foi camiñando en dirección á súa casa, a inspiración chegaba sempre sen pedir licenza. Alén deses pasos seguros, Catarina gostaba de camiñar por atallos, naquilo que sería un desafío a si propia, atallos deses que rapidamente pasaban de desafíos ao mundo que se ia enchendo de cor e de silencios ensurdecedores. Cando chegaba a casa, pasaba para o papel o que lle ia na alma, todo aquilo que a natureza e o verdexante da paisaxe lle transmitían. Todas aquelas emocións eran transformadas en músicas, melodías esas que pasaban dun soño a unha realidade,
mesmo que fose un segredo só seu. Quen cante polo mundo e a quen cante a partir dun mundo secreto, translúcido, como se a música brotase do linear entre soño e memoria. Catarina Miranda parece habitar ese lugar onde o son se desabrocha en luz e os susurros en raíces. Isto é o que escribía Miguel Pérez Santos como un lugar da utopía para a voz do Algarve, ou un artigo de opinión deste 27 de marzo de 2025 baixo o título Amy Curl ou Catarina Miranda ou simplesmente a sublime perfección da Serra do Olván, unha forza serena onde a palabra é brisa, o silencio é xesto e a arte é susurro. Ola, moi boas, como estades? Xa sabedes, eu son o Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí andades nun novo episodio do voso Galiportus, esta xanela galaico-portuguesa, hoxe falando de música de Tras os Montes, de música que chega tamén a Galiza como esa brisa, ese xesto, ese susurro. Benvidos! E benvidas, e aquí estades xa ca nosa protagonista en directo neste Galiportus, estades xa escoitando a Catarina Miranda, esta tal Amy Curl. Moi boas, Catarina. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada por me terem aqui. Nada, obrigado nós por estares tú aquí no noso Galiportus, neste espazo galaico portugués, hoxe falando de música contigo, falando de solar punk, falando de xente de Tras os Montes que fai composicións moi interesantes. Como prefires que te chamemos? Emi ou Catarina? Talvez Emi, agora, já que estamos a falar do meu projeto, pode ser menos confuso. De onde ven ese sobrenome? E de onde ven tamén iso de escribilo en minúsculas, Emi? Então, Emi vem há muitos anos atrás, quando eu tinha cerca de 15 anos. Eu era muito fã de Harry Potter e gostava muito da personagem da Hermione. Basicamente, eu identificava-me muito e tornou-se uma ídola para mim, a atriz que a personificou, e então adotei o nome dela em diminutivo, Amy, em homenagem ao trabalho que ela tinha dado à personagem. Uhum. E o Curl veio das formas oníricas de desenho que eu sempre fiz, vem do meu lado visual, que está ligado, pronto, à parte mais dos desenhos, porque eu basicamente comecei por desenhar, foi quase a mesma coisa, desenhar e cantar, produzir, foi quase tudo ao mesmo tempo, e pronto, e decidi dar esse nome. Eu era muito miúda, claro que hoje em dia daria outro nome diferente, mas é um nome que eu fui assumindo e fui conquistando a mim mesma, ter mais confiança naquilo que escolhi, e pronto, e agora não vou mudar. Sim, é isso. Digamos entón que Catarina Miranda nace en 1990 en Vilarreal, aí en Tras os Montes, por baixo da Raya Seca, e iniciase na música, iniciase no deseño, nace como, ou rebautízase como Amy Curl aí con 15 anos. Comentas moito sempre que é fundamental, non, a chegada tamén desas descobertas túas tamén grazas á internet, non? Sim, eu comecei a publicar o meu trabalho no MySpace em 2006, 2005, acho eu, por volta dessa altura. Aliás, acho que foi mesmo 2005, e depois começou a ficar viral dentro da internet, algumas músicas que eu tinha posto, e comecei a ter várias propostas de concertos,
E eu, muito miúda, lá ia por ali fora, por Portugal, de autocarro, com a minha guitarrinha. E comecei assim a tocar em cafés, tocar em bares, mas muito, muito por causa da internet, porque eu sempre de Vila Real, Trás-os-Montes, sem internet não teria sido possível que pessoas de Lisboa me descobrissem, ou do Porto, ou de outros sítios quaisquer. Então foi muito importante ter nascido nesta era. Claro. Como lembras esa infancia en Vila Real, Emi? Eu, basicamente eu era muito ligada à natureza, ou seja, passava as minhas tardes a brincar com elementos da natureza. Por exemplo, na primária eu lembro-me que passava as tardes a fazer baloiços com a árvore do chorão. Não sei se vocês têm o mesmo nome. Sim. O Willow Tree. O chorón, sim. Salgueiro, não é? Também é chamado assim. Também o salgueiro. E passava muitas tardes assim, a brincar com a areia, com a terra, e depois também tinhas. Vila Real tem duas montanhas, que é o Marão e o Alvão, e eu adorava ir para lá e convencia quem pudesse ter carro para me levar. Adorava as pedras. Eu gostava muito mais da natureza, ainda hoje gosto mais da natureza de Vila Real do que da própria cidade. Acho que a cidade não tem assim, lá está, tornou-se um bocado estéril. Mas eu sempre gostei muito de conviver com a natureza à volta, porque acho que é muito bonito viver num vale. Claro. Segundo isto que comentas, Emi, aparece esta palabra que é o solar punk. Como ese contacto ca natureza, non? A tecnoloxía da que falas, a que ves, evidentemente, a túa xeración un pouco da man aí co nacemento de internet. Que é isto do solar punk? Então, para tentar explicar melhor, existe uma estética visual de um futuro, assim, para quem nunca ouviu falar de solar punk, nem nunca ouviu falar de cyberpunk, posso dar o exemplo de filmes de futuristas. Por exemplo, Star Wars, ou Star Trek, ou assim, outros, que agora não me estou a lembrar, mas imaginem assim um futuro, não é? E a maior parte das pessoas que fez filmes e que direcionou este tipo de visões visualizou de uma maneira distópica, onde a tecnologia sobrepõe ao humano, ficamos meio cyborgs, o capitalismo chega a ser um extremo da sociedade em que somos controlados por máquinas e há muita pobreza. Pronto, ou seja, é uma distopia, e isto é o chamado cyberpunk. Depois, a nossa geração pegou nisto e disse assim, mas talvez, como é que seria se isto fosse por um caminho mesmo muito bom? E a tecnologia, em vez de nos oprimir, nos libertasse e nos ajudasse, por exemplo, a viver com a natureza de uma forma muito mais cómoda. Porque o que nós temos feito em termos de evolução humana é tentarmos encontrar o comodismo, não é? É sempre à volta do que é cómodo, claro. Do que é que podemos pagar para termos as melhores condições possíveis, água potável, luz, etc., aquecimento. E então imaginámos um futuro em que a tecnologia pudesse nos dar isso, e que nós pudéssemos também ter o melhor do mundo, que é estarmos perto da natureza, das flores, podemos comer o que cultivamos, por exemplo, e se cada um de nós tivesse acesso a essa tecnologia avançada, como a AI incorporada com a robótica, talvez, por exemplo, tivéssemos ajuda de drones para plantar, mas de uma maneira muito sustentável, quase como uma aldeia futurista. Eu sou muito adepta da política de recursos, que é uma política que basicamente se inspira e se rege a contar com os recursos que existem na Terra. Ou seja, eu não acredito em cidades. Acho que as cidades, e o Solarpunk também não acredita nisso, porque as cidades estão a sugar demasiados materiais para o que a Terra dá. E então eu acredito, talvez, em cidades circulares que vão aumentando consoante a terra e os recursos que existem. Há um documentário muito giro e há uma
um senhor que realizou esta ideia muito antes do Solarpunk, mas o Solarpunk inspira-se nele, que é o Projeto Vênus. Se tiverem interesse neste tipo de futuros mais otimistas, vejam o Projeto Vênus. É um projeto que ainda por cima é feito por um arquiteto futurista. Ele faleceu por aí há 10 anos, mas era uma pessoa fantástica, com ideias incríveis, e ele projetou tudo, as casas, todo o tipo de infraestrutura, e era uma cidade. As cidades que ele projetou é sem dinheiro, portanto ainda tem esse acrescento de que, lá está, a tecnologia pode evoluir tanto que nós não precisamos de ter dinheiro como recurso, porque as máquinas podem nos ajudar a fazer aquilo que nós precisávamos para ter dinheiro, pronto. Claro. O que me parece altamente acabar com a miséria do povo e ajudar-nos uns aos outros. Acho que era ideal usarmos os nossos recursos, não é? Porque existem recursos, só não existe dinheiro, e se calhar podíamos dar a volta. É moi interesante o que comentas, Emi, porque esa distopía un pouco pois aí asentada nun futuro sustentável, en un futuro amável con todo o mundo. Verdadeiramente é interesante, é moito interesante. Alá está aquel tema, aquel álbum, non? É Dezer do 2007. Contanos un pouco, Emi, como son estes 18 anos, que son moitos, entre aquel álbum e este 2025, no que agora vamos comentar tamén, pois estás un pouco a promover, a difundir o teu álbum de pastoral e o que xa chegache a Galiza tamén. Sim, é engraçado porque agora falando assim, saindo um bocadinho da tua pergunta, mas também ao mesmo tempo respondendo, é que eu, quando era miúda e quando eu fiz esse álbum, Éter, eu tinha uma grande apreço por música celta. E já no álbum Éter conseguimos ouvir um bocadinho dessa característica celta. Mas eu sempre achei que a música celta era de alguma maneira importada, ou seja, eu estava a gostar de algo que não era meu, não é? Porque eu não fui ensinada, aliás, eu não me lembro de ter sido ensinada que nós éramos uma tribo celta, e se calhar fui ensinada, mas não me lembro. Já não ouvi, mas durante muito tempo achei que era vindo da Irlanda, esse estilo de música que me chegava aos ouvidos. E depois, este álbum pastoral foi uma grande pesquisa que eu fiz, tanto a nível de som tradicional português e da Península Ibérica, como também da nossa história. Porque numa coisa tem que andar sempre de mãos a mãos. Eu não posso pesquisar o som sem perceber também a história do que é que estava a existir naquela altura. E fui à época medieval, e fui à época pagã, e por ali fora. E quando descobri que a Galiza e Portugal eram só povo, claro que eu dei isto na escola, mas é diferente quando nós fazemos um projeto nosso e que vamos pesquisar para algo que nós estamos mesmo a direcionar um objetivo. E o meu objetivo era música, então fez todo sentido. Depois apercebi-me que aquelas influências que eu tinha celtas vinham de facto de algo que era completamente hereditário, que era a nossa cultura, quando nós éramos um país uno e éramos a tribo lusitana, que era uma tribo pagã. E então faz todo sentido estarmos a falar e esta comunhão entre Portugal e Galiza, e aquilo que eu acabei de ouvir a vossa premissa antes de começarem a gravar, a dizer que estavam esquecidos e agora temos que falar uns com os outros. Eu depois comecei a perceber disso, que é mesmo verdade, porque é que nós estamos aqui um bocado como formigas dentro desta linha que existe entre Portugal e Galiza, e mesmo Portugal e Espanha. Os portugueses não saem daqui. Os portugueses, se saírem daqui, é para irem para longe, não para
para sequer pesquisar o que há para além da fronteira, e acho isto ridículo, mas eu própria fiz isto. Eu saí daqui para ir para Copenhaga, também porque outras razões, mas era muito raro para mim sair daqui para ir a Vigo, que é mais perto do que ir a Lisboa, por exemplo. Muito mais. Muito mais, não é? E eu ainda não descobri tudo, ainda estou... Eu estou a abrir esta nova paixão que eu tenho em descobrir o que há para além do meu muro, porque isto é um muro irreal, é um muro político que existiu por vários fins e teve que existir, mas eu acho que nos dias que correm, este momento histórico que estamos a viver de quebrar barreiras, eu acho que cada vez mais as pessoas... Ou o oposto, não é? Estamos aqui num polo, há pessoas que querem quebrar as barreiras e unirem-se, e há pessoas que querem muito manter a sua cultura, é muito fechada. Talvez um misto dos dois possa ser mais saudável, mas então este pastoral surge no fim deste caminho longo que eu percorri para chegar até mim mesma, não é? Porque isto é sempre o artista faz sempre um percurso muito de si. O artista e toda a gente, no fundo, nasce para criar e, portanto, nasce para se descobrir, nem que seja, às vezes, a criar um filho, não é? Descobrimos-nos tanto a nós mesmos. Claro, e eu acho, Uhum. então, não é? E então este percurso é um bocado uma descoberta do que é que eu sou. E pastoral abre aqui mais um lado meu que eu não sabia, mas que estava cá, que eu herdei de milhares de anos atrás, onde éramos um povo pagão e que adorávamos o sol e a lua e a religião ainda não existia, que sempre tive em mim, mas que tive que andar a descobrir em termos históricos para perceber que faz muito sentido estar a cantar este tipo de música mais pagã, música muito mais visceral e muito influenciado também nesta região do norte, porque nós e se calhar vocês têm essa noção que Portugal é muito formatado, que o fado é que é música portuguesa e não há mais nada. E nós, cá no norte, nós não nos sentimos muito conectados com o fado, e faz muito sentido em termos históricos, porque os mouros não chegaram, quer dizer, chegaram cá, mas não ficaram assim, não foi uma invasão tão grande como lá em baixo, ou seja, esta musicalidade moura cá em cima não teve tanto impacto. Nós ainda tínhamos aldeias muito dispersas, e então o nosso folclore ficou muito marcado, durou muitos anos por causa disso, porque éramos muito difíceis de conquistar. E então, quando eu ouço música da Galiza, eu ando a ouvir muito Faltriqueira, Baiuca, uma série de artistas vossos. Eu estive a fazer uma grande pesquisa e eu agora não me lembro dos nomes todos, peço desculpa, mas descobri que eu gosto muito mais da vossa música do que o fado tradicional do que eu ando a ouvir, do que o fado. Pronto, eu gosto de fado, respeito o fado, mas aquela luta que eu acho que nós como seres humanos, principalmente aqui em Portugal, também temos, de guerreiros, de vamos embora, descobri agora nesta música que vocês têm também, e que nós temos no nosso folclore profundo, que não é muito ainda divulgado. Só agora, na minha geração, nós estamos a pegar nessas canções do trabalho, canções da luta, e o fado, por mais bonito que seja, é um mantra de vitimização. E eu estou um bocadinho farta disso, porque a gente tem que lutar também pelo nosso amor próprio e pelo amor aos outros. Eu gosto muito do fado, mais uma vez, mas também temos de ter o outro lado, tal como a América tem o seu blues, mas também tem o seu rock, estás a ver? E é um pouco esse colocar o fado tamén como o flamenco do lado español, non? Como esa música cultural, ou samba no Brasil. Essa música... mas olha, vê lá a diferença, porque o fado não tem nada a ver com o flamenco, nem com o samba, é uma música totalmente mais depressiva. Claro que também tens fados corridos, que são, eu por acaso gosto mais deles,
desses fados assim mais animados, mas a maior parte deles é o oposto do flamenco e do samba. Claro. E portanto é urgente para Portugal, e se calhar vocês têm essa noção, nós somos um país muito de cabisbaixo, muito negativo, muito pessimista. Estamos sempre, por exemplo, eu quando estive na Dinamarca, eles não queriam acreditar na forma como nós pensamos. Por exemplo, o facto de nós achamos sempre que o lá fora é que é melhor. Eu sei que também na Galiza vocês têm um bocadinho esta mentalidade, nós partilhamos um bocadinho esta mágoa, também estarmos aqui um bocado isolados. Mas eu convivo com muita gente da França e tal, e eles não pensam assim, eles não têm esta coisa de lá de fora é que é bom, aqui dentro não se faz nada de jeito, sabes? Sim. É curioso o que dis, Emi, porque no teu tema, na tua música coa que abríamos o programa, Mirandum, falas efectivamente, non? A letra que podemos tirar dai, fala de alegría, fala de dar vida, fala de estar grato, fala de a floresta canta poemas para ti, o meu amor, deixeiche flores no cabelo, é dicir, é justamente o contrario desa mágoa existencial, non? Sim, completamente, e eu uso muito a música como cura. A arte tem este dom de curar, e este álbum é uma cura tanto ao meu aspecto pessimista português e melancólico, porque se fores ouvir os meus álbuns, até o Pastoral, eu tenho muitas poucas canções positivas e alegres. E este álbum vem como um manifesto tanto a mim própria, de vamos embora, levanta-te, temos muito que fazer, e de curar, e de estar alegre, mas também para o meu povo, porque eu não sou ninguém sem as pessoas à minha volta, não é? Que também pensa um bocadinho assim. Eu não estou sozinha, eu herdei isto de muita gente, da minha família, das pessoas à minha volta, e então é uma vice-versa. Tanto foi um canto para mim de vamos embora, não? Vamos procurar por quem tem medo, não é? Para alegrar, para retirar esse peso, mas também é o meu eu que está aqui cheio de medo de me libertar e de ser alegre, porque há uma força pessimista portuguesa de que parece que ser alegre é quase deselegante, estás a ver? E até é preciso curar esse lado nosso. Escoita, Emi, falando da alegría, és unha das primeiras produtoras de música en feminino, é dicir, é unha das primeiras mulleres que produciu música en Portugal. Que se sinte, iso reconforta, iso é un premio, que nos dis, que nos podes comentar? Não, isso é um facto que, infelizmente, eu sou uma das, não é? Não sou a primeira, sou uma das primeiras produtoras, não sei se sou a primeira, porque não há muitos registros disso, isto agora tinha que ser alguém a pesquisar, mas de facto eu tinha um estúdio em casa, o meu pai é músico, e montou um estúdio lá em casa, e eu aprendi com ele a gravar e a produzir. E portanto eu fui lançando os meus trabalhos assim completamente por mim própria. O que é que eu penso disso? Penso que mais mulheres têm que saber produzir, que é para não ficarem dependentes de homens para as produzir, porque eu depois, mais tarde, fui produzir com homens, porque a maior parte são homens, e houve muitos poucos homens que me davam a liberdade de poder eu própria produzir, ou seja, ter o meu sentido estético. Claro que eu tive que lutar, tive que estar sempre ali ao lado deles. Isso era uma coisa que eu fazia, que era não saía do estúdio. Eu estava nesses álbuns que eu produzi com homens, eu estive sempre ao pé deles para que nada fosse muito diferente daquilo que eu queria. Mas é um bocado, como é que eu ia dizer? É como tu pintares uma tela, sabes perfeitamente o que queres fazer, mas tens uma pessoa à tua frente a pintar e a perguntar-te onde é que queres o risco, não é? E é um bocado frustrante, porque tu sabes exatamente o que queres, mas tens que ter esta pessoa que te vai gravar, pronto. E eu acho que hoje em dia é tão barato ter um estúdio, com 200 euros ou 300 tens um estúdio em casa. Claro.
que não há razão para nós fazermos as nossas próprias músicas. Isto é, se souberes aquilo que queres. Claro que há pessoas que precisam de alguém. Eu também estou a produzir outros artistas que não têm essa ferramenta, não sabem o que querem soar. Eles sabem artistas que gostam, mas não sabem ainda o que é que querem soar. Pronto, e eu vou ajudar, mas eu acho que mais e mais, principalmente mulheres, porque é o que falta, têm que retirar este medo de porem as mãos na massa e de fazerem as suas próprias canções, porque o lado feminino da música só é realmente feminino se houver a pureza dessa ligação. Se houver uma entidade masculina no processo, há sempre ali uma coisa que... Não estou a dizer que é má, estou a dizer que é algo que é preciso ainda. Que a música está muito masculina, está muito produzida por homens. E é preciso haver uma visão feminina da coisa para balancear. Não estou a tirar o crédito dos homens, claro. É só que é preciso balancear. Claro. Mas estamos no início. Só agora, na nossa geração, é que as mulheres... Pronto, estão a fazer aquilo que gostam, não têm que estar em casa a tomar conta dos filhos, não é? E portanto é um caminho interessante pela frente. Interesante foi tamén o premio José Afonso 2025, un premio que recoñece a difusión cultural, histórica, musical e lingüística en Portugal. Un premio que antes recibiu Fausto, Sergio Godiño, Jorge Palma ou Garota Non. Coméntanos un pouco tamén, un pouco cal foi esta pequena medalla, que significou? Olha, para mim foi uma surpresa muito grande. Quando eu recebi a chamada, não estava a contar. Ter alguém me dizer que eu ganhei um prémio. Eu nunca ganhei nada na minha vida, também nunca fui muito de ir a prémios, nem competir. Portanto, foi assim foi o prémio que eu me senti mesmo honrada em receber, porque eu não competi para o ter. Eu simplesmente recebi-o e fiquei mesmo grata de alguém ter essa sensibilidade, ou seja, ter decidido dar-me esse reconhecimento. É muito importante para os artistas serem reconhecidos pelo próprio país. Isso é das coisas fundamentais. Às vezes, e talvez maioritariamente das vezes, ser reconhecido pela própria cidade também é muito importante. É um quente no coração de que não estamos sozinhos e que realmente impactamos e que temos um impacto na sociedade, porque no fundo, mais do que fazermos isto para nós, porque nós, os artistas, fazem isto para se curar e para exorcizar e é um trabalho, não é, de construção interna muito, às vezes, gratificante e por vezes duro. Termos o apoio das pessoas que nos amam, do nosso país e de entidades que estão ligadas ao nosso setor artístico, como a música, neste caso o Prémio José Afonso, que teve personalidades incríveis que ganharam antes de mim, e por isso é um alento muito grande, nem sei muito bem explicar, mas é assim uma coisa que me faz ainda trabalhar mais, isso de certo, porque eu pelo menos sou assim, quando alguém me diz, olha, incrível, parabéns, e não sei o quê, eu claro que retiro e fico grata, mas dá-me vontade ainda de fazer ainda mais e não diria melhor, porque isso não existe, mas mais. E continuar, dá-me alento isso. Está claro que sí. Tamén participaste no Festival da Canción, chegaste á final este ano 2025 coa Rapsodia da Paz, e no 2018 chegaste conseguir o segundo lugar, penso que era por aquela música de Para sorrir eu non preciso de nada. Sim. Não sei o que é que queres que eu comente sobre isso. Nada, era simplemente unha anotación. Nada, faltanme 2-3 preguntiñas, mas non me resisto tamén para preguntarche un pouco polo teu paso. Antes comentabas, non? Esa conexión galega, ese folclore que nos une, esa herdanza común,
ese mundo cun muro polo medio que nos tivo tantos séculos descoñecéndonos. Como foi esta experiencia que viviches agora a finais de novembro deste 2025, para que nos estea a escoitar pois hai apenas unhas semanas? Como foi esa experiencia de actuar en Melide, en Pontevedra, aí na Sala Rebullón, e tamén a previa un pouco desta túa actuación en Santiago de Compostela agora o día 13? Como está a ser esta descoberta miño acima? Olha, para já ainda é muito cedo para desenvolver assim uma grande reflexão, porque eu só tive estes 2 dias em Melide e em Pontevedra, em Moí, não é? E pronto, o que eu vivi foi uma simpatia e uma conexão muito grande com a Galiza. O Cao, que estava no teatro em Moí, foi muito, muito espetacular em receber-nos. Fomos muito bem tratados. É engraçado porque as diferenças que existem culturais, não é? São muito poucas. Na verdade somos muito parecidos, parece que estou em casa. A única coisa que muda é um bocadinho o sotaque e a língua, pronto. Mas há uma coisa que realmente é diferente. Há mais mulheres nos cafés, há mais grupos de mulheres a jogar e a conversar. E talvez assim em Portugal não há assim tantas. Se calhar sou eu que não vejo. E também Melide foi muito bem recebida na Sala Rebullón. Foi, aliás, não, a Fundação, enganei-me, em Melide. Sim, e foi muito engraçado ver que toquei em cima de uma pista de bowling. Que eles mudaram, é muito giro. Há muita sede de lutar pela cultura que eu encontro assim aqui aí na Galiza. Acho, lá está, é muito parecido com o norte de Portugal, esta coisa de não temos muito, mas vamos fazê-lo, não é? Claro. Não há muito dinheiro, mas a gente faz na mesma. E pronto, eu achei isso muito bonito. Achei essa sede de cultura e de estarmos juntos e de, lá está, quebrar essas barreiras. Lá está. Mas pergunto-te uma coisa, isto é... Eu sei que eu não sou a primeira, nem nada que se pareça. Já existiu muitos artistas antes a irem à Galiza, mas tu sentes que ainda falta haver mais? Ainda sentes que haja isso para colmatar? O que é que tu achas sobre isso? Sí, interesante. Falta moitísima máis presenza de música portuguesa e de experiencias do norte e non só aquí do lado galego, e é por iso o obxectivo tamén deste programa. Aquí temos unha sala pertiño da fronteira, pertiño da raya, como nos gusta chamar, porque non é unha fronteira, é unha pequena raya. E temos unha sala que se chama Arcada Noé, na que pois constantemente 2-3 veces por semana veñen cantautores, veñen músicos de cultura lusófona do Brasil, de Angola, non só de Portugal, e digamos que é unha sala con moitísima boa acollida. É dicir, é unha das experiencias xunto ca, por exemplo, a Sala Rebullón, a que fuches en Mos. Digamos que hai unha rede que está crecendo de experiencias de música en directo, de música galega, de música lusófona, que se está expandindo e que se levan feito moitas cousas, mas que é unha pregunta que tamén che devolvo eu a ti. Hai unha fronteira musical moito maior do que noutros ámbitos da cultura. Por que será que a música non consegue penetrar? Pola importancia ou pola relevancia da música hispana, latina, pola música anglosaxona? Que che parece? Não sei, eu acho que pode ter a ver com o facto de termos sido dominados pela cultura, sim, anglo-saxónica, americana durante tantos anos.
que fez com que, por exemplo, pelo menos aqui em Portugal, só nos últimos 10 anos é que as pessoas estão a tentar fazer música mais tradicional, que não seja fado, claro, não estou a falar de fado, mas que seja diferente de fazer música rock ou fazer música blues ou música, pronto, que estamos habituados a ouvir a partir da América, ou de outros países quaisquer. Algo único, cultural, dedicado ao centro, acho que é uma coisa recente e talvez por isso seja um despertar não só de português. Acho que isto também aconteceu por causa do Covid. Acho que muita gente depois do Covid se virou para o centro, porque este medo que houve geral fez com que as pessoas procurassem o conforto e o que sabem, e o que já sabem. Sí, o que já sabemos é a cultura, é a nossa cultura, é o que nós temos à nossa volta. Claro, hai esa volta ás orixes, non, Emi? Sim, que não foi só em Portugal, foi, eu diria, no mundo inteiro, talvez na Europa mais, porque é o que eu conheço mais. Houve essa busca do que é que nós temos para dar, o que é nosso, onde é que é a minha casa, não é? Onde é que eu posso ir, que é mesmo seguro. E talvez tenha sido por isso que estamos, eu não sei, vocês existem há quanto tempo? Quen, nós no Galiportus? Sim. Nós, esta é a terceira temporada, levamos 2 anos completos e estamos nesta terceira. Pronto, é isso. Eu acho que é uma coisa muito recente isto desta awareness, esta contemplação de que estamos aqui tão perto e podíamos estar mais juntos, não é? Claro. Acho que é uma coisa recente. É por isso que eu estou estupefacta com esta... com o facto de estarmos tão perto e eu não ter conhecido Vigo mais, ou eu perguntei aos meus pais, mas porquê é que vocês não me levaram mais a Espanha quando éramos miúdos? Não sei, olha, eles não sabem responder, percebes? Não há assim realmente uma razão. Acho que é mesmo foi uma falta de talvez noção, de que se calhar era giro a gente juntar-se, porque Portugal e mesmo a Galiza, estamos aqui perto do mar e estamos um bocado isolados. Claro. Em termos culturais, não é que falte sítios para tocar, porque mesmo a Galiza também acho que é igual, tem muitos festivais, eu estive a perguntar isso a alguns locais, e Portugal também, temos muitos festivais, e portanto estamos sempre aqui de um lado para o outro, cima para baixo, mas seria muito mais interessante se pudéssemos fazer intercâmbios, não era? Claro. Até porque a nossa língua é parecida, nós teríamos muito a aprender com vocês, tanto Galiza como Astúrias, como mesmo Espanha. Acho que a vossa mentalidade tem muito a acrescentar à nossa, porque vocês são um povo muito de luta, muito de não está bem, vamos fazer bem. O português fica um bocado mais, baixa-se e rebaixa-se a ele próprio, e mesmo as mulheres também são assim. Claro que tem coisas boas, tem coisas más, todos nós temos, mas ganhávamos muito em fazer um intercâmbio dessa cultura. Tanto que eu lembro-me da minha avó. A minha avó não tem nada a ver com uma avó normal. Eu tive uma avó normal, aquela avó do polpinho, que fazia comer e não sei o quê. Depois tenho uma avó que vai para o Facebook, que é totalmente moderna. E essa avó adora a Espanha e adora a Galiza e as Astúrias, e ela disse-me, já me disse várias vezes, que se ela pudesse, ela vivia ou na Galiza ou Espanha ou nas Astúrias por causa da mentalidade. Porque a vossa mentalidade é muito mais aberta, no sentido em que é menos descomplexado. Porque nós temos um domínio católico muito mais fechado do que eu acho, claro que vocês têm Santiago de Compostela e tem Barcelona, que tem grandes igrejas, mas eu acho que Portugal foi mais dominado por uma sinistridade católica de luto do que a vossa visão. Eu acho que foi um bocadinho menos luminoso do que o vosso. Que é interessante, Emi, sempre como nos ve o veciño e como idolatramos, como idealizamos sempre os do lado da lá, non? Porque a nós pásanos tamén moitas veces iso con Portugal, esa Galiza expandida, ese irmão que se foi da casa, esa galeguidade en forma de Estado, quer dicir, sempre un pouco
colocamos ese idealismo, e sempre pensamos que os outros están mellor que a nós. É verdade, foi o que eu disse há bocado. É uma coisa que temos que todos curar, mas nada me tira a ideia de que temos sempre coisas a aprender com os nossos vizinhos, não é? Mesmo que a gente ache que não é. Porque era o que eu estava a dizer, eu não acho que nós temos coisas boas e más, lá está. Eu acho que nós podíamos aprender esse lado vosso, não é? E vocês podiam aprender talvez outras coisas do nosso lado que eu não sei, não é? Porque isso iríamos descobrir. Isso é uma visão que só conseguias dizer. Quem está de fora é que consegue dizer o que é que gosta no outro, não é? Eu não vou estar a dizer, tu vais aprender comigo, Claro. a ser isto ou aquilo. Outra pessoa é que vai dizer o que é que acha que pode aprender. Claro. Em termos, eu como portuguesa, eu posso dizer isso, posso dizer que eu aprenderia muito essa complexidade com vocês. Por exemplo, eu quando vejo mulheres espanholas ou galegas, por exemplo, a Lucia, já convivi com ela, é de uma naturalidade como de mulher, é raro ver aqui, sabes? Assim, uma mulher que sabe ser mulher. Não sei te explicar melhor. Há assim um peso muito grande da mulher portuguesa em ser mulher. É muito complexada, é muito com medo do que o homem vai dizer, Claro. é muito submissa, percebes? E eu não vejo isso nas mulheres aí de cima. Agora, essa é a minha visão, isso é o que eu gostava de aprender e que gostava de me ligar mais com essa força que, por exemplo, eu lembro-me de ver a Maria e o dono da Sala Fundação, que eu não me estou a lembrar o nome. Pronto, eles estavam a falar os dois e é engraçado, eu estava a ouvir a conversa deles de mulher para homem, não é? Eles não são relacionados amorosamente, nada a ver, são amigos, mas lembro-me de pensar que é engraçado a maneira que nós estão a falar, porque ele está a ouvi-la completamente como se ela fosse um homem. Ou seja, na minha perspectiva, é raro às vezes eu falar com homens, porque eles... Eu não, por exemplo, eu por acaso sou um bocado masculina nisso e tenho amigos homens, não sei o quê, mas eu vejo muitas vezes mulheres a tentar falar com a voz de mulher, não é? Sim. E os homens muitas vezes ouvem, mas não dão assim muita atenção, depois falam eles, e é um bocado, eu é que vou falar agora, sabes? Deixame... Sí. Diz. No, ia-te dicir, deixame dúas preguntiñas xa para acabar. Diz. Nesa volta ás orixes das que falábamos, non é interesante, todo o que comentas da cuestión feminista, dos avances, de como se enfrentan estas problemáticas dun e do outro lado, como son as culturas, mas deixame, como che digo xa, ir acabando, como esa volta túa. Tamén comezas polo inglés, agora estás plenamente no portugués, hai tamén hai un proceso teu interesante a nivel lingüístico. Sim, como eu te disse, dessa exploração do eu, não é? Essa viagem do eu até agora foi de eu me encontrar como pessoa que nasceu em Portugal. Eu mais tarde comecei a acreditar que eu escolhi o sítio onde eu nasci, eu escolhi os meus pais, eu escolhi estar aqui. E se eu escolhi, então porquê é que eu estou a cantar noutra língua? E porquê é que eu, não é? Porquê é que eu estou... porquê é que eu não estou a investigar a minha história? Pronto, foi basicamente esse percurso. Claro que não estou a dizer que vou deixar de cantar inglês, acho que é sempre bonito cantar outras línguas, mas eu estou num processo agora lá está, de balancear o fado, de tentar dar também outra visão da música portuguesa, porque também acho que a Galiza e Espanha e Astúrias e por aí fora também têm isso, também têm esse folk muito ativo e que é preciso também levá-lo. Mas é engraçado porque eu acho que este tipo de música mais pagã, celta, é um estilo de música que é muito europeu. Tu vais a França ou Itália ou mesmo no norte, o meu namorado é dinamarquês e ele gosta muito da música folk deles e é muito parecida, é do género, porque lá está, nós fomos todos um povo, claro, muito parecido antes da invasão romana e por ali fora.
então temos muito em comum. Mas sim, desculpa, estou-me a... Nada. Eu começo a falar disto com muita paixão e depois... Maravilla. Pódese viver da música non comercial, Emi? Podemos dicir que o Solar Punk evidentemente non é un pop, non é un rock, non é unha música comercial. Pódese facer carreira con isto? Então, em termos de long run, como é que se diz em português? Em termos de longevidade da tua carreira, sim. Em termos de curto prazo, não, mas também, ou seja, é muito melhor tu investires em algo que vá crescendo, porque é único, não é? Porque quando fazes uma coisa que é única, que não existe e que não pode ser comparado com o mainstream da música pop, não é? Que é muito mais vendável, porque as pessoas compram o que conhecem, as pessoas vão consumir o que já conhecem. Então, quando não conhecem, demora a entrar, demora a perceber, e talvez esse caminho seja solitário e demora, mas no fim, quando tu olhas para trás, não te vais arrepender de nada, e eu acho que isso é o que mais é importante, é tu estás íntegro desde o início para no fim te orgulhares do teu trabalho. E a última, Emi, vai sobre o futuro, nunha temática como este contacto entre a tecnoloxía e a natureza que propón aí o teu Solar Punk. Como ves o futuro, como ves o 2030, como ves o 2040? Falamos un pouco, claro, da cuestión existencialista túa, das túas músicas, por onde van ir un pouco as túas producións? Pronto, eu agora estou a acabar o Pastoral Volume 2, vai sair no próximo ano, em setembro. E também estou a fazer um documentário que explora... Eu adoro improvisação. Eu faço improvisação há 5 anos, aqui na Escola Normal, que é um projeto que eu criei com amigos e com o meu namorado. E nós o que fazemos é... pegamos em grandes mansões e transformamos em casas artísticas culturais. E fazemos uma jam session de improvisação todas as quartas-feiras na Madeira. Também temos outra na Madeira, foi às terças. Bem, isto para dizer que existiu estes longos anos de improvisação e eu adoro improvisar. Claro que a improvisação tem uma arte e não é só vir ali e fazer, tem uma intenção, tem que se ter uma intenção. Estamos a fazer um documentário em que vamos para as aldeias e perguntamos quem canta aqui. Que bem. Tem sido muito engraçado, porque no início toda a gente foge para já, porque vem uma câmara e não querem falar. Das aldeias não quer ser incomodado, vai tudo embora para dentro de sua casa e depois parece que estamos a ser vigiados, estamos assim no meio da rua e está assim pessoas a olhar para nós dentro das janelas. Mas depois a gente vai aos cafés, começa lá a beber, depois lá vêm as pessoas, algumas delas que tinham fugido já começam a ir lá, assim a ver, e nós perguntamos, olha, conhece alguém que canta aqui na aldeia? E no início toda a gente diz que não, ninguém sabe. Ninguém canta, aqui ninguém canta. Opa, passado para aí 1 hora de lá estarmos, aparece sempre alguém a cantar, ou aquele que se lembra, venham aqui comigo à casa de não sei das quantas, que ela tem umas músicas que sabe cantar e não sei o quê. E tem sempre de giro, porque já percorremos 6 aldeias e vamos percorrer mais, ainda vamos percorrer mais algumas este verão, porque tem que ser no verão, no inverno não vale a pena, está tudo dentro de casa com frio e pronto, não é muito alegre. Mas vamos acabar para o ano e pronto, assim de giro, temos descoberto assim coisas. Agora, depois a seguir a isso, pronto, temos alguns planos para a Escola Normal, lá está. Eu estou a trabalhar em 2 frentes, tanto a EMI Curl como a Escola Normal, e estamos a preparar para sermos também uma editora, porque nós já albergamos aqui muitos artistas, e é uma coisa que também eu quero falar aqui, que é expressar, se alguém tiver um projeto que queira vir cá tocar. Nós estamos no Porto, estamos sediados no Porto,
se alguém tiver um projeto que queira vir demonstrar aqui ao Porto, à nossa casa, nós acolhemos e temos estadia, ou seja, as pessoas ficam aqui em casa e tocam no nosso auditório, e além disso nós gravamos o concerto, filmamos e pronto, e tem sempre um público que já nos segue e vem descobrir. Portanto, deixo aqui o convite. Maravilha, o convite aí fica clariño, é escola normal aí no Porto, non? Sim, isso. Maravilla. Pois, Emi Cole, fantásticos minutos, fantástica case hora xa de conversa que tivemos. Obrigadísimo por estares aquí no Galiportus, e non sei se queres acabar. Obrigada eu. Con alguna... Não, obrigada eu. Foi muito interessante esta conversa. Gostei muito de falar contigo e olha, espero conhecer-te ao vivo um dia. Claro. Talvez passe aí. E olha, muito sucesso para este projeto, acho que faz mesmo falta. Espero que haja outros aqui desta parte da fronteira, da raia, não é? Como tu dizes, a fazer o mesmo. Temos que nos unir e apoio 100% a vossa causa. Pois os mellores desexos tamén para ti, Emi, fantástico traballo, parabéns, e que che vai moi ben tamén nas próximas actuacións aí en Santiago, e nas que, bueno, nos próximos proxectos xa tamén de 2025, de 2026 xa. Un abrazo, chao, Emi. Obrigada, un abrazo, tudo bom. Ata a próxima, chao. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz 107.2 da FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois ata aquí esta conversa con Emi Cole, con Catarina Miranda, reconvertida nesta Emi, fantástica artista de Vilarreal, aquí de Tras os Montes, e que está nestas semanas, nestes días, entre novembro e decembro de 2025, de xira pola Galiza. Un placer que escoitarades ata aquí, un gosto enorme. Deixámosvos, como non pode ser de outra maneira, cun tema dela, con botar agua no viño. Chao, obrigado. Há muita gente que não saiu, há muita gente que até curtiu. Quem nunca foi até o amor, há quem diga que é apego. Livrar do apego, como desamarrar, querer andar até à lua para me abraçar. Será que será? Eu só quero é botar água na minha. Será que será? Eu só quero é botar água na minha. Será que será? Eu só quero é botar água na minha. Será que será? Eu só quero é botar água na vida. Há muita jaula cai, muita raiva tem. Só para quem bicho tem, contra a balança de novo e vem. E já agora quem sou eu? Fui aquela que não